Boa noite, gente! Deixa eu me ajeitar aqui. Boa noite, Ana! Todos bem-vindos! Oi, Dani! Boa noite, sim! Um beijo pra vocês! Boa noite, Lício! Aline! Que noite linda! Boa noite! Como vocês passaram? Aqui em São Paulo tá uma noite fria que só. Ai, que bom. Thalita, bem-vinda. Boa noite, meus amores. Boa noite, Ricardo. Prazer é nosso de estar aqui. Tenho certeza que vai ser uma noite poderosa. Vai ser algo tremendo. A dica acabou de chegar. Que nós vamos trazer para vocês. Boa noite, Pri. Vai ser um tempo bem precioso, viu, minha gente? Eu tenho sentido na minha alma e no meu espírito a confirmação do que Deus vai fazer essa noite com a gente. Eu já vou chamando minha best friend. Aqui, deixa só o negócio achá-la. Peraí. Enquanto isso, vai mandando um aviãozinho aí para suas amigas, seus amigos. Chama pelo menos uns 3 amigos. Aê, agora foi. Cadê a Gi? Sumiu. Deixa eu ver. Achei. Prontinho. Ah, que delícia! Oi! Boa noite, meu amor. Tudo bem, Manu? Melhor agora que você chegou com a gente. Ai, que delícia! Nós estamos tudo aqui na casa da minha sogra, que a gente está comemorando o Dia das Avós, que ela não estava aqui antes na praia. Ah, então vamos ser breve aqui no que Deus tem para entregar. Imagina! Você tá na sua sogra. Ah, que é no seu condomínio, né? Isso, é! Ah, é verdade. Isso. Como eu não sei como tá a internet aqui, eu tô no meu 4G. Então, gente, se der pau, vocês me avisam pra eu trocar, porque eu não sei como que é a internet aqui. Tá. Ontem também a minha deu algumas bugadinhas, mas se a gente ficar meio turvo, a gente sai e depois vocês voltam com a gente. Isso, top. Você passou bem esses dias, Gi? Passei, tô ótima. Tirando a dor do CrossFit, como que você aguenta, Manu? Hoje minha coach, meu Deus, não tô aguentando o trapézio. Eu vi hoje você toda de roupa de academia na live. Ah, é sim, hein? Ai, gente. Eu tô com o meu tríceps aqui que eu não tô conseguindo nem tocar. Teve um exagerinho lá de flexão e foi flexão fechada. Meu pai, hoje ela me deu aquele que põe nas costas, eu nunca tinha feito, né? CrossFit. Tá. Gente do céu, eu queria matar ela. Eu falava, não tô aguentando. Vai, você aguenta. E quem faz atividade física sabe, amanhã vai estar pior, tá, amiga? Só pra te dar uma animada. Não, eu tô com o pescoço aqui, meu pai. Eu tô Mas toda hora, você vê, gente. Então não estranho se eu ficar assim, ó, porque realmente tá pegando. Tá pegando. Mas bom, se tá pegando, tá funcionando, né? É isso que eu ia dizer, gente, tá tudo certo. Queima as gorduras, queima as gorduras. Então, ô, Gi, eu sei que você tem acompanhado a gente, mas eu não sei o pessoal que tá aqui. Eu tô fazendo esse tempo de lives, falando do amor, né? O que significa amar? Nós temos percebido, Gi, eu tenho percebido nesse tempo de live, em que as pessoas estão compreendendo agora o que significa amar. Por que agora? Porque pelo padrão que eles tinham em casa ou daquilo que eles viram desde criança, eles acreditavam num tipo de amor, né? Então, às vezes a mulher, ela é abusada dentro de casa, ela é agredida emocional, física, moralmente, e às vezes ela fala assim, não, mas isso é amor, ele me ama, por isso que ele faz isso. Então, as lives têm trazido esse resignificar de amor. O que é esse amor? E hoje, quando você falou no final de semana o que Deus tinha colocado no seu coração, fez muito sentido. Porque Deus já tinha falado comigo através dessa parábola. Eu até falei uma vez para as meninas na mentoria. Um dia eu queria trazer alguma coisa à plataforma e eu falava, não, Jesus, mas essa palavra é muito conhecida, eu quero alguma coisa nova. Mas tinha um novo de Deus ali dentro.
E eu sei que ele tocou no seu coração, no seu espírito, numa confirmação de espírito, para a gente trazer para as pessoas que estão nos assistindo hoje essa conexão do amor, dessa parábola tão conhecida. Sim. Manu, sempre um privilégio, né? Estar aqui com você, com essa mulher incrível, né, gente? Fala aí, com essa loira maravilhosa, com esses olhos que até, né, meu pai, com esses olhos mais lindos. Obrigada, E, gente. e falar do amor é uma coisa assim, que principalmente do amor do pai, né? É algo que mexe muito comigo, porque eu passei por esse processo de me sentir amada pelo pai, né? Por Isso. Deus. Eu já compartilhei, é o que você falou sobre amor, né? Às vezes aquilo que a gente vive, a gente entende aquilo como é amor, né? Então, e para a filha mulher, o pai físico, né? Ele representa muito nesse amor, né? A mesma linhagem do amor de Deus. E realmente eu não tive um pai assim amoroso, né? Meu pai, ele trabalhava muito, ele era provedor e ele não era um pai presente, um pai cuidadoso. O meu pai nunca defendeu os filhos, entendeu? Sempre os de fora tinha razão. Então, eu me Sim. lembro várias vezes às vezes eu tá certa e meu pai ir me mandar lá pedir desculpa, sabe? Porque Entendi. ele nunca Sim. queria confrontar Uau! e nunca nos defendia, né? Hã? Por outro lado, eu tive uma mãe muito amorosa, muito carinhosa, muito companheira. E, e eu comecei a entender esse amor de Deus depois que eu casei, porque o meu marido me ama de uma forma que eu nunca tinha sido amada, né? Uau. Ele é extremamente protetor, provedor, ele, sabe, cuida, é preocupado. Então, eu acho que foi isso que começou a mexer também para eu entender o amor de Deus por mim, né? E quando eu entendi, até hoje eu fiz esse post sobre o primeiro amor, né? Que muitos Nossa, querem foi colocar incrível. o primeiro amor seu por Deus, e na verdade é Ele que nos amou primeiro. Eu até compartilhei no Telegram, eu lembro que eu acho que eu fiquei mais de mês, assim, tipo, cara, eu sou amada, tipo, sabe? Eu abria meu olho de madrugada, de manhã, falava, Deus, obrigada por teu amor. Meu Deus, eu sou amada, sabe? Algo assim, tipo, eu falo, gente, que é isso? Eu sou amada. Uma vontade de gritar pro mundo que eu era amada Sim. por Deus, né? E, então, para mim é muito bom, porque hoje eu não tenho dúvida do amor do Pai por mim, em nenhum momento. As situações, elas não dizem o amor de Deus, não ditam se Deus me ama ou não. Em É, todo tempo eu sei que eu sou amada, em todo tempo eu declaro essa verdade sobre a minha vida, né? E quando você falou de, gente, mais lindo tá chegando aqui. Ah, Para tudo, como eu sempre falo, para tudo para que o mais tudo que lindo o Brunão chegou. tá dizendo. Ah, não, Bruno. Oi, Ah, pizza. Não, não. amor, não vou comer pizza. Você veio É trazer amor tentação isso, pra gente. mim. Pode? Não, não some com isso. Primeira coisa que eu E o pensei foi, nossa, CrossFit? a primeira coisa que eu falei, porque a pizza chegou, eu subi, eu falei, Deus, obrigada, porque foi bem na hora, não Pode, foi? tá aqui. Não, amor, lindo, eu não quero a pizza. Mas vou levar embora? É, Bruno, ela treinou muito hoje. Não, eu comi berinjela, Não. eu comi berinjela, cottage. Adoro. Um beijão pro Bruno. Tchau, beijo. Obrigada, lindo. Não, eu estava feliz aqui que foi na hora. De verdade. A hora que eu sentei, porque chegou a pizza. Eu falei, nossa, deu horário. Eu falei, Jesus, obrigada, escapei da tentação. A tentação veio até você. Ai, gente, tem que resistir, ela pode. Não é fácil, não. Ainda mais eu que amo comer. Ô, meu pai, que amor que eu tenho por comida, gente. Ai, meu Deus. Então, vamos lá, voltando, né? Voltando. Então, assim, e quando a Manu, né, começou a falar de amor, me veio muito a parábola do filho pródigo, né? E eu falei, nossa, Deus, ok, né? Mas assim, né? O que o Senhor quer falar? Tipo, e eu fui pegar para ler não só a parábola do filho pródigo, mas as 3 parábolas, né? Sim. Que ele fala uma sequência. E eu fiquei Isso. maravilhada com as coisas que Deus falou. E o que eu tenho assim forte no meu espírito é que Deus, ele não só quer restaurar, né, esse amor que você saiba que você é amado por Deus, mas como ele também quer restaurar relacionamentos físicos.
Uau! filhos e pais, né? E até no início eu falei assim, nossa, eu vou falar sobre amor de filho. E o amor de filho é muito fácil, a gente amar um filho, né? Eu acho que assim, são raras exceções, eu acho, que um pai e uma mãe que não tem amor por um filho. Exato. Eu não sei nem te dizer se ele não tem amor, mas às vezes ele não consegue demonstrar, às vezes ele não consegue viver, Isso, perfeito. porque eu falo que a hora que nasce um filho, nasce um pai e uma mãe, Exato. né? E aquele amor, eu não sei você, Manu, mas a primeira vez que eu gerei meu filho Lorenzo, eu fiquei assim, eu chorava de olhar para ele e de falar assim, eu falava, Lorenzo, ele tinha 1 mês, eu falava, Lorenzo, eu não tenho palavras para te dizer o que está acontecendo dentro de mim. Porque eu te amo tanto, eu olhava aquela coisinha assim, eu olhava para Deus, eu falava, Deus, o que é isso? Que amor é esse? Né? Então, eu acho que é muito fácil a gente falar do amor. E aqui na live tem pais, mas tem filhos. São 100% filhos aqui, né? Isso não tem como. Então, hoje eu quero que você abra mesmo o seu coração para que o amor do pai inunde você e você não se sinta só amado pelo pai, mas que você transborde esse amor no seu relacionamento. Às vezes é com seu marido, às vezes é com sua esposa, às vezes é com seu pai, com sua mãe. Eu sei que Deus, ele quer restaurar, né? E indo para o texto, Manu, né? Então, é assim, gente, Lucas, né? Isso, em Lucas 15, Lucas 15, né? Então, Jesus, ele começa com a parábola da ovelha perdida, depois ele vai falar da parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo. E que em contexto Jesus falou isso? Então, os fariseus, eles começavam a criticar Jesus. Então, eles falaram assim, no versículo 2. Este homem recebe pecador e come com eles. Então, eles estavam questionando por que Jesus sentava com os pecadores e comiam com eles, né? E aí, Jesus, então, começa a parábola. E me chamou muito a atenção a sequência das parábolas. Porque ele começa com 100, depois ele vai para 10 e depois ele vai para 1. E eu nunca tinha reparado nisso. Né? Nesse percentual, eu comecei a perguntar para o Espírito Santo, nada na Bíblia é por acaso. Por que 10? Por que você começa com 100? Por que você vai para 10? E por que depois você vai para 1 só, né? E aí, para ele falar para mim o porquê disso, aí eu fui entender. As duas primeiras palavras, as duas primeiras parábolas, ele está falando de pecador. Então, presta atenção nisso. A parábola da ovelha perdida, Sim. O homem vai atrás da ovelha perdida. Por quê? Porque ela é pecadora. Ela, assim, colocando no contexto, Isso. Ela se perdeu no caminho. Como que uma ovelha se perde lá do bando dela? Se distraindo com as coisas, não sabendo. Então, o homem vai atrás daquela ovelha para resgatar. E aí, ele diz que, pegando a ovelha, coloca em seus ombros. Peguei o que você vai entregar. Pegou? Meu Deus, que coisa linda. Eu também Não, fiquei gente, é sério. Fiquem atentos, porque que coisa preciosa. E aí, então, ele coloca, né, a ovelha em seus ombros e chama os amigos para fazer festa. E aí ele fala assim, eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Ok, Jesus termina essa parábola, ele começa a outra. Aí ele começa a parábola da moeda perdida. Na primeira ele usou um homem, na segunda agora ele vai usar uma mulher, que também me chamou a atenção. E o que acontece? O que Jesus conta nessa parábola? Ele conta de que a mulher tinha 10 dracmas, né? 10 moedas, que era o salário do ano, né, Manu? Cada moeda era muito valiosa. Muito valiosa, assim. E ela perdendo uma, quem que não vai atrás? E esta mulher também ela que sai atrás da moeda, né? Até a Manu tem uma revelação também linda desse texto, que nem vou falar para não confundir. Depois a gente fala, né? E aí, ele repete a mesma coisa. Ele diz assim, no versículo 10. Eu lhes digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende.
Aí, gente. Festa de novo. Hã? Festa de novo. Segunda vez a Ele festa ama a pra... galera e faz festa de novo, lá no céu agora, né? Só que aí agora, gente, reparem, nas duas, o homem foi atrás, a mulher foi atrás. E ele fala do pecador que se arrepende. Agora ele vai entrar na parábola do filho pródigo. O filho já diz tudo. O filho não é mais pecador. O filho é filho. E o pai, ele permanece no lugar dele de sempre. O pai não vai buscar o filho. Por quê? Porque o filho precisa se lembrar da onde está o pai. Ele precisa lembrar daquela palavra que foi o que aconteceu com ele. Ele falou assim, peraí, lá na casa do meu pai, até os funcionários comem melhor do que eu estou comendo. O filho volta para o pai. Não é o pai que vai buscar ele, porque agora você tem uma relação de filho. Então o pai não precisa ir mais atrás de você. Porque ele não sai do lugar dele. Ele não sai da posição dele. Então, uma vez que você se tornou filho, que ele entrou dentro de você, ele tá lá. E o pai, ele é tão maravilhoso e ele não te prende. E você é cordeiro de todas as bênçãos que Cristo Jesus te deu, que se você virar para ele e falar assim, pai, eu só quero a bênção, e fui, ele te ama tanto que ele vai falar, vai, meu filho. Mas entendam, o filho não foi colocado naquela posição porque o pai quis. É porque o pai ama tanto aquele filho que ele falou, você é livre, meu filho, mas eu aqui estou. Aqui eu permaneço. Eu acho que essa é mais uma grande linguagem de amor, né? O amor de Deus é tão lindo que nos deu o livre-arbítrio. Ele acredita tanto no amor que ele tem por nós, que ele nunca pediu, como você falou na sua live hoje, né? Ele nunca pediu para que a gente amasse ele de tal maneira, porque é impossível, é ágape. É ágape. E a linguagem de amor dele é tão linda que ele não coloca a gente dentro de uma gaiola e fala, olha, eu te amo tanto que eu preciso deixar você preso dentro do Éden, sem liberdade, sem livre-arbítrio. E aqui é a mesma coisa, eu te amo tanto que se é isso que você quer, toma seus bens, toma sua herança. Exatamente. Porque eu te amo a tal ponto de entender esse seu livre-arbítrio. Exatamente. E no amor à liberdade, né, Manu? É isso, o amor à liberdade. Não existe amor sem liberdade. Então, quando eu vi isso, eu falei, gente, uau, é o filho que volta. Só que, detalhe, a hora que o filho tá vindo, o pai já sai correndo para abraçá-lo. Então, gente, o pai, ele nunca sai do lugar. Mas vejam, a mentalidade de filho, ele precisou lembrar. Como você também, hoje eu quero desafiar você a lembrar desse Deus. E a lembrar dos momentos bons que você teve com seu pai, com a sua mãe, com o seu marido. Relembra dessas situações. Sempre tem uma situação boa para você pegar. A vida já é o suficiente, né, Gi? Exatamente. Exatamente. Uau, que lindo isso. Hoje, e você falando isso, você percebe que a festa, quando o filho também volta. Então, festa. Tudo aquilo que está perdido, sempre Jesus trouxe, pelo menos aqui nos 3 que havia perda, uma comemoração. Uma comemoração. Exatamente. E você me traz algo muito interessante. Como ele faz morada aqui, e é nós que vamos, é nós que achamos que podemos fazer pela nossa força do braço, nossa justiça própria. Porque eu acho muito interessante o que eu aprendo muito com você, Gi, que é muito além do que, tipo, eu não oro mais, não vou numa igreja. Não é isso. Não é só isso que a parábola quer nos mostrar hoje. Mas quando você quer resolver do seu jeito. Quando você fala assim, Deus, eu tô indo cuidar do meu casamento, então assim, eu fui, tá? Você fica aí. E aí você acha que é você que consegue da sua maneira. Não, mas eu tenho experiência, porque eu fiz um curso, porque eu fiz uma terapia, que tudo isso nós somos super favoráveis, até porque eu sou uma profissional disso. Mas é muito além disso. É algo que é a presença dele. É ele que é por meio dele, não pela nossa força, né, Gi? Sempre por meio dele, gente. Não tem como. A gente colocar a nossa força própria, a gente anula aquilo que Jesus fez na cruz, sempre, né?
Então, assim, eu fiquei maravilhada com isso quando eu olhei, porque eu falei, nossa, Deus, o Senhor não sai da posição de pai jamais. E eu vi nitidamente o filho saindo, né? E o filho, quando ele lembra daquilo, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje com as pessoas, é lembrar, trazer essa, né? A Manu usa uma palavra que eu gosto muito, essa resignificação, né? Do que aconteceu, do amor de Deus, nos seus relacionamentos, para que você volte para aquele lugar e desfrute da posição de filho. Porque ele não deixou de ser filho em nenhum momento, mas ele não estava desfrutando de uma posição de filho. Tanto é que a hora que ele chega, o pai coloca tudo, manda calçar os pés, manda pôr uma roupa nova, anel novo, para que ele reine ali, né? Uhum. Então, assim, aí eu continuei, eu falei, mas Espírito Santo, tá, mas por que homem? Por que mulher? Por que o Senhor fez essa 100, 10 e 1, né? E aí eu comecei essa conversa com ele, e entendendo isso, né, jogando essa parábola, né, para essa revelação de que o perdido, né, do pecador, que quem vai atrás. Aí o Espírito Santo falou assim, filha, o amor de vocês está no próximo também. Vocês são meus cooperadores. Eu coloquei homem e mulher aí porque vocês precisam ir atrás do perdido. E não importa se é no 100, não importa se é no 10 ou não importa se é no 1. Toda vida para mim é essencial e importante. Jesus morreu por todos. O sacrifício foi por todos. Eu tenho desejo de salvar todos. Todos. Né? Então, eu preciso que vocês falem de mim para que esses pecadores venham até mim, que vocês tragam essas pessoas, né? Então, assim, isso é você me amar. Isso é o amor também. Porque você ficar calado, você não falar do amor de Jesus, deixar as pessoas perdidas, né? A ovelhinha lá, tadinha, ela estava perdida. Mas Deus já tinha planejado para que ela fizesse parte do aprisco, né? É aprisco que fala? Sim, aprisco. Do aprisco dele. Uau. E aí eu falei, tá, eu falei, gente, que lindo. E aí eu falei, Deus, ok, a ovelhinha eu entendi. Eu falei, mas moeda? A moeda, por que o senhor usou moeda, né? Assim, ele falou, porque eu quero mostrar que é essencial para mim. Tipo assim, quem que na vida perdendo uma expressão, né, de quantia, de valor, não vai ficar desesperado. Eu estou desesperado por essas vidas que tá perdido. E eu preciso de vocês para que vocês tragam elas de volta para mim. Porque elas E é são interessante minhas. que, né, bem da dracma, ele fala diligentemente ela procura, né? Que é como, tipo, incansavelmente, até encontrar. Até encontrar. E aí chama o quê? As amigas. E qual é o momento? Aí na hora eu lembrei, eu falei, gente, qual é o momento da igreja mais alegre em templo físico? É a hora que as pessoas aceitam Jesus. A galera vibra, a galera pula, faz faixa. E na hora eu lembrei disso, eu falei, gente, uau, é isso. Aqui os amigos é o corpo de Cristo celebrando, né? O pecador que foi para Jesus. Então, assim, eu nunca tinha lido essas parábolas e visualizado dessa forma. Porque parábolas, gente, Jesus falava por parábolas. E, assim, de fato, ela tem várias Interpretações. Sim, mas revelação é diferente. E o Espírito Santo, ele traz camadas de revelações diferentes na palavra, né? Então, esse foi uma revelação que o Espírito Santo me trouxe, mas que para Manu, por exemplo, ele trouxe uma outra revelação. E que eu também peguei dessa revelação da Manu, né? Porque é camadas que tem. A palavra, ela é viva e eficaz. Ela não tem fim. Não tem. Então, o Espírito Santo usa, né, para falar. E eu fiquei maravilhada. Falei, gente, eu assim, o que é entender o amor de Deus por nós e depois transbordar desse amor? E existe amor maior do que você falar do próprio amor para as pessoas? E sabe o que acontece, Gi, quando você traz tudo isso para nós? E eu acho que foi isso a coisa mais impactante que eu fui movida
pela nova aliança, por essa nova maneira de me relacionar com Deus. Que, além de tudo que foi resignificado de amor, eu aprendi a ser amada por Deus quando eu entendi a nova aliança, esse novo relacionamento. Quando eu fui tirando essas camadas de religiosidade que eu nunca era suficiente. Então, eu sempre ia dormir me sentindo incapaz, impotente. Nunca eu queria voltar para a casa do pai, porque às vezes eu ficava assim, meu Deus, mas eu usei toda a herança. O que eu vou fazer voltando lá? Que cara que eu vou chegar pro meu pai e falar que eu consumi toda a sua herança? Então, parafraseando cada emoção que eu sentia. Mas o que mais foi lindo para mim foi essas revelações, a palavra revelada que eu aprendi através do Evangelho. Porque era como se fosse uma parábola do filho pródigo que ia, um filho inconsequente que consumiu tudo, tal, mas o pai sempre está esperando. Então era como se fosse algo relatado, uma história verídica e assim. A graça, ela me trouxe essa liberdade de falar, mas por que Deus? Tipo, um homem e uma mulher? E isso que você trouxe para nós, e é isso que eu quero que vocês peguem nos detalhes das lives. Essa liberdade que a graça nos traz de questionar certas coisas e o Espírito revela especificamente para aquilo que nós precisamos entregar ou para alguém que precisa ouvir. E disso, Gi, que você trouxe do pródigo mesmo, do filho mais novo que vai, nós temos também algumas características, né? Porque o filho mais velho da cultura judaica, ele cuidava da casa. Em nenhum momento a parábola mostra esse cuidado do irmão mais velho, de ter ido atrás do mais novo. Enfim, tem toda uma parte cultural dentro. Mas quando você pega a palavra revelada, ela abre os olhos do nosso entendimento, que é esse o poder do Espírito Santo. E aí eu quero trazer duas coisas diferentes, Gi. Tanto a parte espiritual, quanto a parte humana. Tanto o relacionamento vertical, que é entre nós e Deus, quanto esse relacionamento horizontal. Por quê? Porque também o filho que fica, Gi, ele não tem relacionamento com o pai. Então é muito triste, porque tem os que vão, que sabem que está longe, que tem às vezes alguma vergonha, quer se esconder, acredita que se esconde, né? E não quer voltar para a casa do pai num lugar que ele está ali. A parábola até, ela deixa muito claro para mim, eu consigo visualizar como se ele tivesse, não fala assim, né? Numa sacada, olhando uma estrada, tipo assim, hoje ele volta. Eu imagino assim também. Imagina assim também, gente. Hoje uma estrada. Eu lembro até que quando eu trouxe essa parábola para o meu livro, Quem é Você? E eu dei para uma pessoa fazer a releitura, ela era cristã. E eu coloco assim dela, Manu, mas a parábola não fala que o pai estava numa sacada observando. Eu falei assim, porque eu entrei tanto na história que parece que todos os dias o pai estava ali esperando a volta do filho. Com sacada, sem sacada, né? Onde quer numa mesa posta, com um banquete esperando seus filhos. Eu creio que é dessa maneira que ele nos espera, de uma forma espiritual. Não adianta você se esconder, não adianta você ter medo, ter vergonha, porque ele fala, vinde a mim do jeito que você tá. Ele não está preocupado com isso, ele só quer você perto, porque a única maneira de a gente ser restaurado é nos braços dele. Não adianta a gente querer ser restaurado longe para poder se aproximar e falar, não, Jesus, desculpa então. Eu reconquistei a herança e estou aqui devolvendo, sabe? Eu não gastei tudo, não. Não é dessa maneira. A maneira é só há reencontro, renovo, recomeço lá na casa, onde você disse, que acho que foi muito forte para mim, aonde ele não sai, porque é a morada. Esperando o filho, vem, que tá tudo aqui. Só que o que me chama a atenção também, Gi, é o filho que fica. Que são os filhos que usam um selo na camiseta, que adoram falar que são evangélicos, que usam adesivo no carro. Estão na casa do pai. Estão dentro da casa do pai, né? É instituição. Isso, numa instituição, exatamente. Ou está servindo o ministério, né? Então, eu sou diácono e não sei o que lá, e não sei o que lá, mas não tem intimidade com o pai.
Porque quando o filho volta e faz aquela festa, Gi, ele se incomoda porque Deus abençoa o que está voltando. Sim. Ele conversa com o servo. Por quê? Tá tendo festa. Então, ele dentro da casa, ele não sabia os direitos dele. Ele não sabia a posição dele. Então, tanto faz o que saiu como o que ficou, perdeu a identidade. Perdeu a identidade do amor desse Deus. E quando o pai vai falar, né? O filho vai falar com o pai, com o mais velho, né? Uhum. E ele fala, mas por que você nunca fez uma festa para mim? Ele, menino, mas você podia ter feito todos os dias. Tudo que é meu é Tudo teu. é seu. Porque o que é meu é seu, é herança. E aí, Gi, eu quero trazer para um plano horizontal também. Um plano horizontal de relacionamento, como você começou a live. Eu recebi um depoimento hoje, eu vou pedir para ela, eu acho que ela está aqui online comigo. Ela me mandou o tanto que está sendo interessante as lives para ela entender esse amor. E ela nunca teve um bom relacionamento com seus irmãos. E aí ontem foi o aniversário do irmão dela. E ela falou que ela sentiu o Espírito Santo pedir para ela comprar um bolo e salgadinho para comemorar o aniversário do irmão, mas eles não se conversam. E ela falou que quando ela chegou na casa com o bolo e com o salgadinho, todos ficaram impressionados e ainda mais ela, porque ela falou que ela se sentiu mais amada do que tudo que aconteceu. Uau. Então ela falou, eu tô entendendo tanto que Deus me ama, a ponto de... ela se manifestou. Já sabemos quem é. Pode falar sim, então eu vou falar. Testemunho lindo, pode falar, né? E quando eu li, eu chorei, porque eu falei assim, é esse o amor que nós precisamos, que não dá para entender, mas a gente precisa querer viver, Gi. Exatamente. Então, ela não falava com o irmão, mas ela sentiu um amor tão grande por o irmão que ela quis. E todos foram impactados com a atitude dela. E aí, nós temos pai e mãe, Gi. E nós estamos esperando eles irem pedir desculpa para nós. Aí, diante disso que você trouxe agora. Ah, mas eles que fizeram, eles que me abandonaram, ele que me rejeitou, ele que me abusou sexualmente. Eu tenho casos de cliente que o pai abusou sexualmente da filha. Uhum. Então, assim, sempre eu coloco um aspas, né? Eu não estou tirando sua dor, não estou dizendo que não há um crime, que não existe algo a ser reparado. Uhum. Mas esse amor ágape que nós falamos ontem com o Theo, ele excede o tamanho entendimento que nós passamos a amar esse abusador. Foi o melhor que ele tinha e, enfim, aí cada caso é um caso pessoal. Mas como você disse, será que se a gente trazer à memória coisas da nossa infância, a gente não acha um jantar, uma sopa gostosa que sua mãe fez? Um cheiro de uma casa limpa quando você chegou, mesmo que ela brigasse, fosse, né, briguenta, sei lá o que for. Se nós não encontrarmos nada, que seja então, Gi, o fato da minha vida. O fato de termos nascido hoje, estarmos aqui porque Deus tem um propósito para isso. Porque tem mães que abortam. Tem mães que não acreditam nisso. Uhum. Então, se a gente trouxer isso para o plano horizontal, tem filhos dentro da casa dos pais que vão, que visitam, mas não tem amor, não tem intimidade, não tem relacionamento, não tem um tempo de comunhão. Tem filhos que estão longe, que não voltam mais para a casa do pai. Porque fez isso, porque fez aquilo outro, porque consumiu toda a herança e está com vergonha de voltar, porque saiu rebeldemente e fica meio receoso. Seja lá qual for os motivos. E se a gente não colocar os motivos em jogo? E se a gente entender que o princípio de honra de pai e mãe pode restaurar áreas da sua vida que você tem orado há anos e não acontece pelo princípio de honra de pai e mãe. Então, Gi, quando... A minha mãe foi uma mãe muito incrível para mim, mas ela sempre foi muito briguenta. Então, Gi, tem coisas assim que eu não gosto nem de, às vezes, ir na casa dela ou fazer alguma coisa que eu sei que dá briga, né? Uhum. Ela ama a louça impecavelmente limpa, as louças da minha mãe são guardadas milimetricamente. Então, qualquer coisa que não segue o padrão não tá bom. Mas quando eu começo a perceber o tanto que ela agregou de valor na minha vida, o tanto que ela fez por mim, um dia eu entrei numa crise de choro aqui em casa. E eu falei, eu tô querendo lembrar toda hora
do grito que ela deu, porque eu não guardei o prato direito. Mas hoje eu sou mãe, Gi, e às vezes a Malu não faz algo do jeito que eu quero, eu também dou uns piti aqui. E eu falo, pra que fazer isso, gente? Não é a ordem do prato que vai fazer a diferença, ou a forma de dobrar um cobertor. Mas um dia minha mãe fez isso comigo e, de repente, pela minha filha não cumprir aquele padrão, eu também dei um pedido. Eu, não, isso não é justo. Mas aí eu começo, uau, mas um dia eu julguei minha mãe por isso. E eu acabo esquecendo as coisas boas que aconteceram. Né, Gi? Então a gente consegue trazer isso para o horizontal muito facilmente, né? Muito, muito. E assim, a gente só vai conseguir transbordar desse amor, Manu, se a gente primeiro entender o quanto nós fomos amados pelo Pai, né? Por Deus. Não tem como, porque assim, ninguém dá aquilo que não tem. E Deus é a fonte desse amor, né? Então a gente só nos torna nós somos tornados capazes de amar quando a gente entende esse amor, né? A gente deixa de julgar. Eu percebi isso na minha vida, assim. Você parar de julgar também não vou falar, eu tô caminhando para isso, né? Mas você diminui o julgamento, porque o amor começa a queimar em você, né? Essa natureza que Deus nos dá. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Se tiver alguma mulher aqui que também fez algum tipo de aborto, tá? Eu quero dizer para você que fique livre de condenação. Aleluia, Deus gente. te ama. Entendeu? Nada pode mudar o amor dele por você. Essa situação não muda, não mudou o amor de Deus. Não se sinta mais condenada. As coisas Aleluia. velhas se passaram, eis que se fez tudo novo em Jesus. Então, receba dessa palavra, olha para Jesus, se liberte disso, deixa o amor. Você merece sim ter uma família próspera, uma família abençoada, você merece ter filhos sim. O teu passado não dita o teu futuro. O teu passado não dita o teu presente, nada, tá bom? Então quero te falar com todo amor mesmo. Não é fácil lembrar de uma situação dessa, deve ser dolorida, mas se perdoe, tá bom? Porque Deus não te condena mais sobre isso. E se esse foi o motivo, às vezes, de não voltar para casa, né, Gi? Ele está lá todos os dias te esperando, de uma forma assim. É que eu falo, não dá para explicar quando você permite ser amada, né, Gi? Não. Ontem eu estava perguntando pro Theo, quando foi, né? Quando você percebeu que virou essa chave? Porque eu só passei a me sentir amada por Deus, Gi, quando eu entendi que no caráter de Deus não tinha nada daquilo que não tinha em Jesus. Sim. Porque eu sempre tinha, como eu era muito expert no Pentateuco, como eu gostava bastante de analisar a Antiga Aliança, eu tinha algumas restrições com Deus. Então, hoje, quando eu ouço, até falei um dia na sua casa, né? Quando eu ouço alguém falar assim, não caiu uma folha da árvore se não for da vontade de Deus, eu falo, meu Deus do céu, como assim? Porque isso não é cristão. E como você mesmo disse, não é bíblico. É do Alcorão, não tem nada a ver com a Bíblia. E aí você fala assim, então, eu fui estuprada porque Deus quis. Não caiu uma folha da árvore, senão não for da vontade de Deus. Misericórdia. Eu estou passando por essa doença. Uma pessoa até que eu estou cuidando falou assim, Manu, mas eu sei que meu casamento tá assim porque Deus quer nos ensinar dessa maneira. Aí eu falo, não! É vocês que precisam analisar a alma de vocês, que através do livre-arbítrio, o marido compara a esposa sexualmente com a ex-mulher. E ele é pastor, Gi. Então, assim, ela fala, Manu, eu não tenho prazer em ir pra cama com meu marido porque ele me compara. E isso me dói. Só que eu sei que Deus está permitindo isso para nos tratar nessa parte. Imagina! A gente vê isso na história do filho pródigo. Gi. Ele quis ir, ele foi comer lavagem. E Deus ama tanto, Deus na hora ele fica triste de ver, ele fala, meu Deus, o que você está fazendo? Você tem tudo aqui, meu filho. Por que você está indo para esse caminho? Mas a liberdade está no amor. Porque por isso que Deus, lá no Jardim do Éden, ele colocou duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida.
Porque senão, porque qual foi o problema com Lúcifer? Lúcifer quis se igualar a ele, né? Então ele quis se tornar como Deus. E aí Gica, tá, gente? Imagino isso. Não é bíblico, tá? Imaginação. Eu imagino que quando Deus criou o homem, o Lúcifer ficou muito pé da vida. Entendeu? Por quê? Porque Deus ainda cria imagem e semelhança. Né? Aquilo que ele queria ser, né? Exatamente. Então, assim, se Deus tivesse colocado apenas a árvore da vida, nós teríamos sido obrigados a amar a Deus. Não teria sido uma escolha. Não teria sido escolha. Não, Gi, repete, porque eu acho que essas pessoas que estão aqui precisam ouvir, porque isso é muito incrível mesmo, sobre as duas árvores. Se ela não tivesse colocado, repete, porque é muito lindo isso. Se Deus não tivesse colocado as duas árvores do Jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, que representava Jesus, isso significa que nós teríamos sido marionetes na mão de Deus. Nós teríamos sido obrigados a amá-lo. Olha. Oi. Uma amiga me ligou, ela não tá na minha live. Tá, não, que eu fico dando na minha internet. Não. Então, essa história de Deus estar no controle, eu lembro, Manu, eu tava no Método IM seu, e tem um momento lá muito especial, muito dolorido com as mulheres, né? Dolorido assim, que elas ressignificam, né? A dor delas. E eu não conhecia ninguém, e tinha uma mulher ali na minha frente, e ela estava chorando muito, ela tinha sofrido um abuso quando ela era criança, eu não sei a história dela, né? Mas o Espírito falou para mim, vai lá, põe a mão nela e fala para ela que quando isso estava acontecendo, eu também chorei por ela. O meu coração se entristeceu muito. Eu chorei porque eu não queria aquilo. Eu estava ali, mas eu não queria aquilo, né? Então, talvez ela precise... Eu não conheço, nem se eu ver na rua, eu não sei quem é a pessoa, né? Então, assim, eu acho que porque muitas pessoas têm essa crença, porque Deus permitiu isso comigo. Não, gente, Deus não permite esse tipo de coisa, por favor. O mundo Aleluia, pertence gente. ao homem. O homem. Né? Ao homem, Deus. Por isso que nós, Igreja do Senhor, nós precisamos nos levantar para justamente desfazer essas maldades que estão no mundo. O controle é como se Deus tivesse feito assim, olha, eu não tenho o controle do mundo, mas igreja, eu te dou esse controle na mão. Se vocês quiserem, vocês vão assumir o controle. E não se trata de onipotência, onisciência ou onipresença, né, Chico? Não significa esse livre-arbítrio, até porque a palavra dele não volta. Então, ele disse que o mundo seria do homem para governo do homem, fala em Salmos, que esse governo era nosso. Então, uma moça disse até assim, eu ouvi numa live de uma pessoa muito querida minha, a convidada dela disse assim, Deus mandou essa doença, que é o coronavírus, para acordar a igreja. Aí eu falo assim, meu Deus, e a cruz? E a cruz? E o sacrifício de cruz, né? Onde está esse sacrifício de cruz que ele precisa, depois disso, mandar uma pandemia para o povo acordar? Então, o que tem acontecido na alma de muitos cristãos tem cegado aquilo que é uma verdade no espírito, né, Gi? Sim. E aí acredita que isso tudo é uma... Agora, eu acredito, e você pode me corrigir, porque você me ajuda muito, me discipula muito, mas eu acredito que ele usa como pedagogia para nós. Sim. Até para levarmos isso a nosso entendimento. Eu não sei se eu falei com você ou numa live sobre você, que a Gi pegou coronavírus. E eu disse, foi tão incrível de ver a manifestação de fé deles, que eles são curados. Então, assim, a certeza da natureza deles em Cristo, dela e do Bruno, que o casal pegou, é tão clara que elas foram curadas. Aí minha amiga até disse assim para mim depois, que eu comentei de você, ela falou assim, Manu, e os que morreram? Então, não tem fé? Eu falei assim, não é uma questão de fé, é uma questão de natureza. Sim. Porque a minha natureza, a minha herança, aquilo que Deus disse é o seguinte, todas as enfermidades foram sobre mim naquela cruz. Sim. Então, vocês são curados.
Então, se eu não acredito nisso, eu clamo por uma cura ou eu acabo acreditando que o coronavírus é mais forte do que a minha natureza. Sim. E aí não é a onipotência de Deus que não pode agir. Me corrige, tá, Gia, a qualquer Não, momento. perfeito. Não é a onipotência de Jesus, mas a sua crença baseada em quê? Eu acho que eu pequei, porque aquele dia eu olhei pro vizinho e aí eu peguei coronavírus. Foi o dia em que eu abri a live, eu invejei o que estava acontecendo e agora eu peguei coronavírus. Então, essa crença distorcida a respeito da sua natureza Sim. é o que deturpa o agir ou não daquilo que você aceita, não é, Gi? Exatamente. A própria post do Reinhard, ele fala da cura dele, né? Que foi muito incrível. Exatamente, porque assim, se você tem esse tipo de crença, você nunca vai ter fé. A linguagem do céu é fé. Gente, tá tudo disponível no céu através de Jesus. Né? Deus tá o tempo inteiro falando, eu já dei para vocês, eu dei Jesus, né? Tipo, a palavra diz, aquele que não poupou o seu próprio filho não daria todas as coisas, né? Então, isso é muito precioso. Então, quando a gente não tem a crença correta, a gente não tem a fé para nos apropriar. Então, assim, é a mesma coisa da pessoa que tem, né, 1 milhão na conta bancária, está lá passando fome. Mas por que você não usa? Ah, não vou usar, né? Não vou pegar esse dinheiro. Sei lá, né? Vai que... Será que sou eu mesmo? Assim, tô dando um exemplo, né? Isso, mas é literalmente isso, né? Então, é a fé que se apropria da verdade de Deus, né? Daquilo que Jesus consumou na cruz. E isso é muito precioso, né? Então, assim, da mesma forma como hoje você pode se apropriar desse amor, porque você não precisa sentir esse amor. Desculpa, você não precisa sentir. Você precisa experimentar. Exato. Hoje, e como na prática, será que existe uma forma prática de a gente desfrutar desse amor? Manu, eu gosto muito da renovação da mente, né? Porque eu até falei hoje, conhecimento é diferente de revelação, né? Então, assim, e a gente precisa levar o nosso coração a crer. Então, a palavra também diz, como que é? Ouvi, por isso falei, no mesmo espírito da fé, né? Então, eu vejo, assim, a importância de nós falarmos. Porque às vezes você ainda não desfruta disso, mas comece a declarar: eu sou amado. Você acordou e bateu o dedinho na cama, aquela hora que você quer matar, né? Assim, obrigada, Jesus, porque eu ainda sou amado. Você falhou, você errou. Declare: eu sou amado. Até que uma hora essa revelação vai explodir dentro de você. Aí vem a revelação: cara, eu sou amado. Sou amada. Entendeu? Então, assim, eu não acho que exista uma regra, uma fórmula, mas eu creio que o declarar, né, o tempo inteiro declarar as verdades, isso vai renovando a nossa mente, a fim de que o nosso coração depois receba essa palavra. E a gente creia, e aí quando o coração recebe, a gente desfruta. Né? E nunca mais se perde. E aí é essa coisa tão importante, né? Só que tem um detalhe dessa renovação, Gi, que eu acredito que isso que faz a diferença. É a renovar a mente, fundamentado no Evangelho. Sim. Se vocês não entenderem que a verdade é as boas novas, as boas notícias que vieram através da morte de cruz, nós vamos ficar presos a um caráter de Deus distorcido. Um caráter de Deus raso ou fundamentado nas suas experiências horizontais, que são os seus relacionamentos interpessoais. Sim. E esse não é o caráter de Cristo. Então, quando a Gica fala, né, o anjo caído, Lúcifer, ele queria ser como Deus. Então, ele se tornou um anjo caído. E aí, ele, como serpente, ele interfere na identidade de Eva. Para ela ser como Deus, sendo que ela já era imagem e semelhança. E ali há a queda do homem. Então, Jesus tem que vir como homem. Deus deixa a sua glória, se torna homem para morrer morte de cruz, para resgatar a humanidade. Aquela criação
dele, tão amada que somos nós. Então, Gia, aí o que eu acredito? Que enquanto nós não entendemos, não renovamos a nossa mente, as nossas crenças, a nossa alma, esse coração, né, que a gente estava discutindo um dia na sua casa, fundamentado no Evangelho, nós vamos retroceder toda hora. Vai Nós retroceder. vamos estar baseado em uma lei que nunca foi para nós. Nunca foi. E aí vem esses detalhes que eu acho fundamental, né? Quando nós somos renovados por esse amor. E os frutos desse tema que o Espírito Santo colocou no meu coração é porque foi dessa maneira que eu fui impactada. Foi dessa maneira que eu fui exortada. É pelo amor. Pelo É amor. um amor que abraça, um amor que cura e não dói. É um amor que mostra, não faça mais isso. Vai, não peques mais. Vai, não faça isso, que eu tomei posse da minha natureza. E eu estou em processo o tempo todo, eu estou nessa renovação o tempo todo. Todos nós, né? Mas sobre esse fundamento, o Evangelho, né? A obra consumada da cruz. Porque senão a gente sempre vai estar nessa montanha russa espiritual, que é o que acho que a religião faz a gente, né? Sim, e Manu, você falou uma coisa que, né, eu lembrei do texto aqui, e veja que interessante, né? O filho, ele programou tudo que ele ia falar para o pai, né? Pai, pequei contra ti, não sei o que, foi, né? E aí eu quero te fazer a seguinte pergunta, né? Quando o pai perdoou o filho? Quando o filho falou que ele tinha perdoado, que ele tinha pecado? O pai já abraçou antes. O pai saiu ao encontro antes e falou: filho, aqui é o teu lugar. Uau! Que bom que você voltou. É verdade. Né? Porque assim, todo mundo fica preso ao nossa, meu Deus, eu tenho que agora pedir perdão. O filho pede, mas você vê que o pai não fala nem nada. O pai vira pro servo e fala assim: vai lá, pega as coisas, vamos fazer festa, porque, tipo assim, o pai já tinha perdoado. Como Sim. Deus já nos perdoou na cruz por Jesus. Aleluia. Estamos totalmente perdoados. O sangue de Jesus é uma cachoeira contínua sobre nós, que eu pequei agora, eu já estou perdoada. Né? E isso me faz querer pecar? Não, porque a minha natureza de pecado foi destruída. Aleluia. Né? E agora eu quero agradar esse pai, porque eu vi que não dá para ficar longe dele. Uma vez que ele me amou dessa forma, uma vez que ele faz tudo isso por mim, como? Tipo, gente, tem que ser muito insano, tem que ser muito louco de não querer ficar perto e querer agradar esse pai. Nossa, você trouxe isso muito incrível, porque é verdade, é uma característica nossa trazer justificativa. E é verdade, não, eu vou explicar que, olha, eu posso comer o que seus escravos comem, o seu servo, eu posso ficar como um servo aqui, não preciso mais ser filho. E ele traz toda uma justificativa, mas o abraço do pai, né? O correr em seu encontro fez com que não tivesse mais palavras. E talvez deixar um desafio para vocês nessa noite. Não só na vertical quanto na horizontal. Volte para esse ambiente seguro que é os braços. Ele vai colocar aliança, essa autoridade, é família, é uma aliança que ele tem com a gente. A sandália é autoridade. Então, assim, eu creio nisso. Eu lembro até uma vez que meu pastor disse assim, como os judeus usam aquelas batas, né, Gi? Ele fala, imagina o pai correndo ao encontro do filho. Ele teria que levantar aquela saia para sair correndo. Verdade. Porque é um contexto judaico aqui, então nós temos que também trazer. Então, assim, ele nem mediu, porque mostrar as pernas não era algo bom naquela época, bem visto, né? Ele não mediu para nenhuma parte cultural ou doutrinária. Ele levantou aquela túnica e correu ao encontro do filho. Então, quem sabe nessa noite, através de uma boa adoração, no encontro com o Pai, que Ele te espera, ser justificativa. É ir ao encontro dele se sentir amado. E talvez mandar uma mensagem para uma pessoa que precisa dessa honra na horizontal. Talvez precisa do seu perdão ou se sentir perdoado. Sem justificativa. Isso foi por causa de... Eu sei que você fez isso, mas eu... Não. Eu estou vindo através dessa mensagem te pedir perdão pela minha ausência ou te pedir perdão porque eu amo você a tal ponto que eu estou... É uma decisão. O Espírito Santo vai encher vocês, eu não tenho dúvida. Sim, com certeza. Então, tanto na vertical quanto na horizontal,
aproveite essa atmosfera da live de hoje e toma essa atitude, porque perdão não é sentimento, é decisão. É atitude. E assim como ele perdoou todos os nossos pecados naquela cruz, é a nossa parte como natureza. Perdoar o próximo aqui. E eu não tenho dúvida, Gi, que os sentimentos, o amor começa a brotar. Porque um dia eu tive essa experiência. Eu vou fazer isso como um ato, eu preciso libertar essa pessoa de mim. E depois parecia que a compaixão, a empatia pela vida dela brotava dentro da minha alma. Então, não é questão de sentimento, é questão de decisão, é questão de atitude, tanto na vertical quanto na horizontal. O Pai te espera. O Pai te espera. Ele te aguarda, eu acho, ansiosamente todos os dias, né, Gi? Todos os dias, todos os dias. Eu gostei da Malu falando rainhas, a minha filha. Que linda. Eu tava numa live e uma mulher hoje, eu falando, usou uma expressão linda, tipo, eu nem acordei e ele já preparou todo o amor dele para me dar. Uau! Tipo, a gente nem abriu os olhos e se abrir os olhos, o pai tá lá e fala assim, você é meu filho amado, eu te amo tanto. Né? Então, assim, viver desse amor, e você falou, né? Você falando do pai sair correndo, eu visualizei a cena aqui e eu lembrei que na cultura judaica, os vizinhos também podiam apedrejar o filho para a morte. Por quê? Porque quando um filho pedia a herança do pai antecipado, sem o pai não tendo morrido, era como se ele estivesse matando o pai, né? Então, eu vi, eu falei assim, uau, eles saíram correndo para proteger o filho. Tipo assim, ninguém toca no meu filho. Tipo, vem cá, meu filho, que ninguém te toca. E a primeira coisa que a comunidade faz, né? Foi lá, roubou, matou, traiu, não sei o quê, agora quer voltar e se sentir santo. Sim. É a primeira pedra que os vizinhos, né? Que é aquelas pessoas que ficam só de bisbilhotando, ataca como pedra, mas o pai protege nessa velocidade. Desse jeito. Gente, é riquíssimo esse texto. Eu quero mesmo que vocês olhem esse texto, porque sempre que eu ouvia esse texto, eu destacava sempre a conduta do filho. Mas eu quero destacar, não é a conduta do filho, eu quero destacar o esdrúxulo, o surreal, o mega gigante amor do pai. Né? Aleluia. Gia, a gente está quase acabando. Ai, que dó. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta aí para nós. Como flui quando eu tô com a Gica? Não sei se é uma coisa doida. Eu nem percebi. Que dó que tá acabando. Queria ficar aqui umas 2 horas. Coisa linda. Terça-feira que vem a gente já tá com o Vitor. Eu tô muito ansiosa com o meu pastor. E amanhã a gente tá com a Laila Coelho também, uma mulher de Deus muito usada. Continuando falando sobre esse amor. Depois nós vamos ter mais convidados especiais. E depois eu acredito que nós vamos ter um tempo de live de testemunhos, porque isso é muito importante. Muito. Vocês tanto se soltarem aqui nas redes sociais, para transbordar, né? Pegar uma semente e essa semente vocês frutificarem na sua audiência, no seu público, porque eu creio numa pressa de Deus. Eu creio que está chegada a hora dos filhos se manifestarem. E a gente só tem essa plenitude se sentindo amada, porque nunca vai ser por nós, vai ser por Ele. E é só no amor que a gente tem essa liberdade, né, Gi? Sim. O diabo caiu porque ele quis ser maior ou igual a Deus, Gi? Lá em... ai, gente, onde que fala? Ou Jó? Não é Gênesis. Não sei se é Eclesiastes, né? Alguma coisa assim. Ele, na verdade, ele quis ser como Deus. Como Deus, né? Ele fala que ele quis ser como Deus. Então, não acho que ele quis ser maior. Acho que, nossa, né? Eu também, se eu não me engano, eu tenho isso como igual a Deus, mas acho que é em Jó. Mas, Tice, eu procuro aqui, a gente pode ir falando em box também. Ezequiel. Eu acho que é Ezequiel. É Ezequiel? Fala? Eu acho. Tá. Alguma coisa. Tá. A Sil, um beijo a todas as nossas amadas que estão aqui hoje, os amados também. Tenho tentado, mas não consigo largar a culpa e o sentimento de que estou em dívida com Deus, porque não consigo deixar Ele fluir em mim. Olha, se você continuar olhando para você, Nath, você vai ficar com essa culpa. Deixa eu te falar, não tem como. Mesmo se você servir a Deus 24 horas, a dívida não tem como
você paga? Por isso que Jesus pagou por você. Então,